Vamos, nós vamos fazer alguns momentos de oração, inclusive vamos incluir a nossa irmã Graça aí, para que ela possa receber as nossas energias, nossas vibrações, né? Vamos também pedir em benefício do nosso irmão Daniel Jairo Nunes da Silva e sua esposa Hilde Maria Mota Lessa, aí de Palmas, Tocantins, do hospital, estão internados no hospital Oswaldo Cruz. O nosso irmão João da Silva Oliveira, nosso querido Joãozinho da Baixa Grande, que está internado no hospital de Alagoinhas. O nosso irmão João Natal está internado no hospital em Osasco. Nosso irmão Marcos Marabá, na cidade de Petrolina. Nossa irmã Andréia. E vamos a nossa irmã Graça. Todas as pessoas que estão com qualquer que seja problema de ordem físico ou emocional, ou de ordem espiritual, enfim, vamos mentalizar a figura do nosso mestre e amigo Jesus, pedindo a ele que possa abençoar cada uma dessas pessoas, que possam utilizar das nossas energias, dos nossos fluidos magnéticos, e que os espíritos amigos que estão ao nosso redor possam manipular esses nossos fluidos e possam conduzir para esses irmãos citados e outros. Quem tiver alguma pessoa doente, pode mentalizar a figura dessa pessoa, que com certeza os espíritos bons irão conduzir esses fluidos para envolver a cada uma dessas pessoas. Oremos todos nós. Continuemos em oração e vamos pedir a Deus para abençoar a todos esses irmãos que nós conhecemos e aqueles outros também que não conhecemos, que desencarnaram nesses últimos dias. Mentalizemos cada um desses irmãos, nossa irmã Irã aí na cidade de Jacobina, nosso irmão André na cidade de Juazeiro. Enfim, todos esses irmãos que desencarnaram recentemente, nossa irmã Clara aí na cidade de Jacobina, que desencarnaram recentemente, que possam ser acolhidos, que possam ser acolhidos pelos espíritos bons, envolvidos em energias de paz, de quietude, de tranquilidade. Oremos por cada um desses irmãos. E por fim, vamos orar, pedindo a Jesus que abençoe a todos os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente do Covid, para que eles possam se fortalecer, para que possam receber essas nossas energias e continuarem nesta missão maravilhosa de acolherem com amor, passando paz, tranquilidade, esperança para todos esses irmãos que estão envolvidos nesse processo pandêmico. Oremos por eles. E assim, Senhor,
na certeza de que somos acolhidos e protegidos por Ti, e também pelos bons espíritos que estão sempre ao nosso derredor. Nós queremos Te pedir, dai-nos sempre quietude, paciência, tolerância, resignação e esperança, para continuarmos a nossa jornada, espalhando sempre esse maravilhoso sentimento do amor, no qual todos nós estamos envolvidos. Dai-nos a tua paz hoje e sempre. Ok, dona Cristiana, a senhora com a palavra. Boa noite, pessoal, de novo. Materializaram mais alguns. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo, né? Nós vamos ter as 3 apresentações, 2 com 15 minutos e uma com 10, né? Seria pela ordem da revista, o Itamar com os primeiros 15 minutos com a teoria das manifestações, o segundo artigo, né? Sequência do que Gilson apresentou semana passada. O Vivaldo com o Espírito Batedor, mais 15 minutos, que é um artigo que é sequência da revista anterior, que nós não comentamos, né? E a Ananda com a preguiça, 10 minutos aí com a preguiça da... não vou nem fazer gracinha, eu ia fazer uma gracinha com a preguiça. Não vou só fazer, que você lê já ficou engraçada. Eu vou me segurar, né? Não vou fazer gracinha. Então é isso, vamos aproveitar o nosso tempo e depois a gente divide até para os nossos comentários, tá bom? Pessoal, só atenção, quando estiver faltando lá 1 minutinho, eu vou pôr a plaquinha do minuto, se vocês estiverem me vendo, porque fica mais fácil do que eu interromper, mas se a pessoa quiser que eu interrompa, só para a gente marcando o tempo, tá bom? Então, com a palavra aí, tá mais 10 minutos para você. Muito bem. A semana passada... 15 minutos, me desculpe, tá? É 15, não 10 minutos. Semana passada, Gilson apresentou o texto número 1, e no texto 2, quando Kardec vai apresentar, ele diz logo, olha, para que vocês possam compreender, retorne ao texto 1. Justamente o quê? Porque quando ele inicia as explicações a respeito das manifestações físicas. Eu gostaria de lembrar vocês que esse estudo é muito interessante. A gente, além do conteúdo, a gente percebeu o seguinte, aquilo que a gente chama de contextualização. O que é essa contextualização? É justamente observar o período em que Kardec estava, né, o século, e a fase inicial da estruturação do espiritismo. Por isso que é muito importante a gente estar relendo aquela cronologia. E a gente observar aqui, porque nós vamos perceber, ao longo do tempo, muitas mudanças no pensamento de Kardec, no aspecto não só da forma, mas em alguns conteúdos. E aí, nós estamos em junho de 1858. Eu vou relembrar. Tinha sido lançado o quê? Primeira edição do Livro dos Espíritos com 501 perguntas. Tinha sido lançado o quê? A Revista Espírita, que já está aí no 6º mês. Tinha sido lançado aquele livro Instruções Práticas, que foi o livro dos médiuns inicialmente, que depois foi reformulado, ampliado e lançado com o título Livro dos Médiuns, Guia dos Evocadores, em 1861. Então, muita coisa aqui nós vamos perceber que ele está trabalhando para construir as obras complementares do Livro dos Espíritos. Então, isso é muito importante. E aí nós vamos perceber o quê? Olha, o Espiritismo surgiu das manifestações físicas. De quê? Das pancadas, das batidas, das mesas girantes. A origem foi ali. Mas, logo em seguida, veio as manifestações inteligentes, porque Kardec aí disse, olha, se tem algumas manifestações aí inteligentes, tem algumas coisas inteligentes. Aí foi que originou, a partir daí. Então, ele vem trazer justamente essa teoria, ele vem construir uma teoria dessas manifestações físicas. Eu vou relembrar uma coisa que vocês sabem também. Kardec não criou uma teoria para depois trazer o espiritismo, foi o inverso. Em cima das manifestações,
mediúnicas, das manifestações dos espíritos, é que ele construiu a teoria. Por isso é que ele vai colocar esse título, Teoria das Manifestações Físicas. Ou seja, aconteceram as manifestações físicas, aí ele vai criar uma teoria. Foi justamente isso que Gilson trouxe a semana passada. Apesar de ter tido entrecortado algumas coisas, mas depois ele explicou bem. Então, ele vem dizer o quê? Olha, vou relembrar aí só 4 tópicos do que Gilson falou. Então, ele vai dizer que as informações dos espíritos, junto com a observação dos fatos, é que ele construiu essa teoria. Ele vai dizer também que a natureza dos espíritos é a chave para o entendimento das manifestações físicas. E isso é interessante. Vamos lembrar, no livro que é o Espiritismo, que ele lançou, vai lançar o ano que vem ainda, que é em 1859, que ele vai lançar o Livro dos Espíritos. Ele vai trazer a definição do Espiritismo lá. E ele vai definir o quê? É a ciência que estuda a origem e destino, a natureza, a origem e destino dos espíritos e sua relação com o mundo corpóreo. Então, ele vai dizer, estuda a natureza. E aí, no que Gilson apresentou a semana passada, ele disse, olha, é preciso que a gente entenda a natureza dos espíritos para a gente compreender essas manifestações físicas. E aí ele vai dizer, olha, o espírito não é uma abstração. O espírito é alguma coisa. E ele é revestido de um corpo, que aí recebeu o nome, Kardec trouxe esse nome, né? O nome de perispírito, foi um neologismo. E aí, se não entendermos um pouco do que é o perispírito, a gente não vai conseguir entender essas manifestações físicas. E aí ele vai mais na frente dizer, a teoria é consequência dos fatos estudados. Isso é muito importante, gente. A gente não pode esquecer, porque a gente vai precisar disso ao longo de todos os nossos estudos. A teoria é consequência dos fatos estudados, ou seja, Kardec estudou. Ele estudou, captou as informações dos espíritos e, além das informações dos espíritos, a observação dos fatos. Isso foi muito importante. E aí, ele ainda disse, olha, essa condensação ou a solidificação da matéria etérea do perispírito é que vai trazer explicação para as manifestações físicas. E aí a gente já entra agora no segundo artigo. E aí ele diz, olha, o X da questão agora nesse artigo, que é o artigo 2, é a gente entender como se opera a modificação dessa substância etérea do perispírito e o papel do médium na produção desses fenômenos. O que Kardec queria primeiro era entender isso. E aí ele vem trazer de uma forma assim meio obscura, porque aqui é 1858. Quando ele vai levar para o Livro dos Médiuns, no capítulo 4, já em 1861, que é a teoria das manifestações físicas, que está lá nesse capítulo 4, nós vamos ver bem ampliada a compreensão de Kardec, embora utilize algumas coisas dessa revista, desse artigo aqui, como as informações de São Luís. Ele vai trazer também ampliação de algumas notas que ele colocou nesse artigo, mas totalmente diferente. Diferente a nível de compreensão. É aí que a gente percebe aquilo que é interessante no nosso estudo também, que é a chamada evolução do pensamento de Kardec. Isso vai ser muito interessante. Ele vai evoluindo, como a gente aqui. Nós já estamos no 6º mês, esse grupo. Quando eu já estou num grupo que já está, sabe o quê? Que já está em abril de 1861. Então, é lógico que nessas apresentações aqui, vocês vão ver que eu vou ter uma ampliação maior da compreensão do que vocês, porque eu já estou lá na frente. Eu estou em 4 grupos de estudos. A Kardec, quando apresenta o Livro dos Médiuns, ele já está em 1861. Então, aqui não, nós vamos ver uma certa dificuldade de Kardec em trabalhar com a mesma temática. E aí ele vai continuando a dizer, o objetivo desse artigo, eu vou repetir, que é interessante, ele dizer, como se opera a modificação da substância etérea do perispírito e o papel do médium na produção desses fenômenos. E aí ele vai, em linhas gerais, dizer que a observação dos fatos e a dedução lógica, ou seja, como é que essa dedução lógica é algo que no movimento espírita a gente perdeu, viu, meus amigos? Essa dedução lógica.
isso nas atividades mediúnicas, a racionalidade. Quando Kardec trouxe justamente a fé raciocinada, para a gente compreender os fenômenos, ele incluiu aí as atividades experimentais, que nós chamamos hoje de atividades mediúnicas. E a gente utiliza muito mais o lado irracional, me perdoe eu dizer isso, mas um lado fora da lógica, um lado mais para o campo do misticismo, quando nós tratamos com os espíritos nas nossas reuniões mediúnicas. Eu me incluo nisso, mesmo tendo conhecimento e 42 anos de atividade mediúnica, porque os alicerces nossos do movimento espírita não foram alicerces fincados em rocha, numa lógica, numa racionalidade. A gente foi muito mais para o lado do misticismo, para o lado do religiosismo. Dificilmente a gente encontra, eu digo isso porque eu conheço centenas de casas espíritas no Brasil, dificilmente a gente encontra uma casa utilizando esse critério das evocações de Kardec com perguntas direcionadas para entender o pensamento do espírito e para compreender o seu estado. O estado. Normalmente a gente quer doutrinar o espírito, quer fazer com que ele, no estalar de dedos, mude a sua configuração mental, psicológica e utilizando não de uma racionalidade, mas utilizando das nossas crenças. É mais ou menos isso que a gente faz. O diálogo, como são os diálogos nossos com os espíritos? E aí Kardec disse, olha, observemos a nível, além dos fatos, uma dedução lógica. E aí ele vai trazer a explicação. Trocando em miúdos, ele vai dizer, o espírito combina a parte do fluido universal com a parte do médium. Eu vou fechar aqui um pouco o meu, que eu estou no celular aqui na fazenda, eu estou sem notebook, aí eu vou, enquanto eu for falando, eu vou fechar, porque eu vou precisar ler 4 perguntas que é interessante. Quanto tempo eu tenho aí, minha jovem? Faltando 2 minutos, você fala, que eu não estou lhe vendo aqui, não. Tem 5 minutos ainda, Itamar. Pronto, então vai ser rápido. Então, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que o corpo espiritual, ou seja, o espírito é revestido de um corpo espiritual, que é o que se chama de perispírito, e esse perispírito é semimaterial. E é um perispírito que tem uma matéria etérea, mas tem uma matéria fluídica, como ele chama. Né? Ele diz, olha, tem um fluido. Esse fluido é que o espírito combina, justamente graças à sua vontade, o fluido universal com o seu fluido e o fluido do médium. E aí envolve os objetos, dá uma vida factícia a esses objetos e promove esses fenômenos físicos a nível de movimentos de objetos, a nível de pancadas, sendo que esses movimentos podem ser promovidos pelos espíritos, tanto no estado de erraticidade, quanto também pelos espíritos encarnados. Isso é interessante. Aí ele cita o médium Daniel Douglas Home, que a gente já apresentou, né? Ele vai trazer essa informação. E aí, na questão número 1, dirigida a São Luís, por que é que ele sempre utilizava São Luís? Cristiana vai trazer essa explicação, porque ela encontrou aí numa revista lá na frente que São Luís não era só São Luís. Eu vou deixar isso para ela explicar no momento dela aí. Não vou tirar essa parte dela, não. Porque quando a gente lê São Luís, a gente pensa que São Luís é só São Luís. E a gente vai ver que São Luís não é só São Luís, não é trocadilho nem jogo de palavras, não, viu? E aí, sempre Kardec, depois da apresentação de fatos ou das evocações, ele vai trazer questionamentos a São Luís. Para que isso? Para fazer comparativo com as informações e para colher de São Luís essas informações e fazer um contraponto com o que os espíritos tinham dito e com as observações dele. Tanto é que lá na frente, em 1859, nós vamos ter um artigo interessante, desculpe eu antecipar, mas Kardec vai dizer, olha, as informações pessoais de cada um espírito são apenas
artigos de fé deles e não constitui o pensamento genérico, que isso só vai acontecer quando utilizarmos o critério da universalidade dos ensinamentos deles. Mas na questão 1, justamente, ele vai explicar como é que acontece essa combinação. Ele pergunta a São Luís, como pode aparecer um espírito com a solidez de um corpo vivo? Aí é o caso da materialização, quando os espíritos aparecem com a solidez, né? Que se deixa, inclusive, tocar, que se deixa fotografar, filmar, enfim. Naquela época não tinha algumas desses recursos, mas pelo menos tocar sim. Aí vem a explicação. Ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médio, apto para tal efeito. Esse fluido toma a forma que o espírito deseja, mas geralmente essa é a forma impalpável. Isso é interessante, porque na número 3 ele vai dizer, esse fluido é material? E os espíritos vai dizer, é um fluido semimaterial. Quer dizer, um tipo de uma matéria diferente. Na questão número 11, ele vai dizer, desde que esse fluido que compõe o perispírito, deve haver uma espécie de estado de condensação que até certo ponto se aproxima da matéria, sim. Aí é que está a chave, viu? Quando ele fala de condensação do fluido, né? Ou modificação da substância fluídica, saindo do estado etéreo para um estádio que se aproxima. 1 minuto, Itamar. Oi? 2 minutos, né? 1 minuto. Só para fechar, é nesse momento que o fluido sai da característica natural de etéreo, graças à manipulação da vontade, do pensamento do espírito e da combinação com o fluido do médium, que é um fluido materializado, animalizado, que aí agora, envolvendo os objetos, promove os fenômenos. Então, é uma composição diferenciada. E na pergunta número 15, ele vai dizer, de onde vem esse poder do Sr. Holme, quer dizer, Daniel Douglas Holme, da sua organização? Aí é que vem, mais na frente a gente vai entender isso, porque Kardec reforça o que é essa organização, e ele vai dizer que é a organização física. É onde vem, lá na frente ele vai construir a teoria de que a mediunidade é uma predisposição material, ou seja, tem uma relação. Para fechar, essa teoria das manifestações físicas, né, vem trazer que o fluido universal é o agente principal e que recebe o impulso do espírito encarnado errante, só que Kardec vai trazer uma teoria aí que eu vou colocar uma interrogação e gostaria que vocês, inclusive, nos seus comentários, trouxessem os seus pensamentos, que ele vai dizer, a simpatia ou antipatia entre os médiuns e os espíritos é que favorece a realização desses fenômenos. Favorece a realização desses fenômenos. A simpatia ou antipatia entre os médiuns e os espíritos. Será mesmo isso? Será se a simpatia entre o médium e o espírito facilita ou dificulta o processo? Questionamento para vocês. Encerrei. Eu vou fechar a minha câmera, que meu celular está descarregado, que eu vou colocar aqui para carregar. Mas estou ouvindo e acompanhando vocês. Vamos arrumar um carregador para o Itamar. Não, filma. Vivaldo, aí com você, amigo. Seu áudio está fechado. Seu áudio continua fechado. Abriu? Abriu agora? Abriu. Ele estava dando os dois fechados aqui, estava falando e eu brigando com ele aqui para conseguir. Já deu certo agora. Bom, estava ouvindo a versão de Itamar e estava vendo o quanto nosso camarada, que eu chamo de camarada Kardec, quanto esse camarada foi safo. Porque esses artigos aqui, no caso, esse espírito batedor aqui, ele pegou de uma revista alemã, de uma brochura alemã de 1852 e 53, foram os dois períodos os dois números que ele pegou dessa brochura. Então, veja como ele é um pesquisador nato, né? Pegava tudo que envolvia a área de estudo dele, no caso,
o espiritismo, que estava iniciando, e colocava em prática aquilo que ele ia aprendendo, tirava, ou seja, sabia retirar o máximo de tudo. Que esses 2 artigos aqui desse Espírito Batedor foi de uma revista alemã que chegou para ele, uma brochura alemã que chegou para ele. Como a gente sabe, chegou muito material para ele, que ele colocou em prática, não só nessa revista espírita, mas também nos livros que ele editou, naturalmente fazendo uma síntese de tudo. Ele pegou muita coisa também que não serviu, como a gente viu, como a gente vai ver, ele mesmo coloca que muita coisa não servia, mas o que ele trouxe para nós, que ele nos colocou, é justamente aquilo que, vamos dizer assim, de grande valor. Imagine quanta coisa esse camarada se ficasse mais anos entre a gente, quanta coisa ele não poderia ter ainda mais acrescentado, além de tudo que ele fez, né? Um espírito super elevado. Então, nesse artigo aqui, o primeiro, como no caso do Itamar colocou as manifestações físicas, tem um espírito batedor, o artigo anterior. Naquele primeiro artigo, falava-se apenas, o que ele comentou apenas, vamos dizer, mais efeito físico da médium, que era os primeiros contatos que ele teve com essa brochura, falava do efeito físico, das batidas na casa da médium, que começou com as batidas, com os arranhões. Esse foi o primeiro momento no artigo 1. Já no artigo 2, né, que é esse agora que nós estamos comentando, não só as batidas continuaram, os arranhões, mas a gente já nota algum tipo de comunicação. Ou seja, não é mais aquele efeito físico puramente, não é mais somente aquele levantar de móveis, movimentar. Já há algo de inteligente na forma. Tanto é que eles tentaram estabelecer e conseguiram estabelecer uma forma de comunicação. Quando seria sim ou não, dessa forma, conseguia se comunicar e fazer já pergunta a esses espíritos. Então, não era mais puramente aquele efeito físico. Já tinha o lado intelecto já nessas manifestações dessa jovem. E nós vemos aí a capacidade que ela tinha. O que eu pude ver aqui, anotar, além do médio extraordinário que ela era de efeito físico, também era uma médium que era sonâmbula, estática e, em alguns momentos, até catalética também. Nós, quem leu esse segundo artigo, nós vamos ver que, em determinado momento, ela agia como um sonâmbula. Ficava na cama e respondia algumas perguntas, alguns objetos movimentavam, fazia aqueles objetos se movimentarem, ficar suspenso no ar. Já num outro momento, ela como se fosse mais longe ainda. Aí já parecia já uma média estática, que estava em êxtase. Ela já estava muito longe do corpo e, pelas conversas que ela depois comentava com o pessoal, ela praticamente não sabia de nada do que se passou. O pessoal fazia algumas perguntas, ela muito... tinha algumas lembranças rudimentares das coisas. E ela, ao longo desses momentos, ela conversava com o espírito, dava algumas ordens. Em alguns momentos, ela praticamente fazia como se fosse uma mediúnica, né, vamos dizer assim. Ela fazia orações, falava ao público, tinha algumas pessoas, sempre alguns curiosos ali, comentava, fazia preces que nada tinha a ver com ela. Então, era como se fosse um doutrinador naquele momento. Depois, ela passava a dar ordem a certos espíritos e atendiam prontamente ao que ela falava, e depois surgia esse batedor novamente, que era só mais pancada, essas coisas, que mesmo assim ela ainda conversando com ele, dizia, dê tantas pancadas, faça isso, faça aquilo. Nós notava com isso que ela tinha uma ascendência sobre esse espírito. Então, eram vários momentos que ocorriam com ela que é de impressionar a capacidade dessa médium. Como o Itamar falou há pouco, que a mediunidade tem essa nuance física, então imaginemos o quanto ela não tinha essa manipulação desse fluido, o quanto ela não conseguia, mesmo sem saber o que estava ocorrendo com ela, o quanto ela não conseguia esse movimento, essa manipulação desse fluido para provocar todos esses fenômenos que aconteciam com ela. E não adiantava tirar ela da casa dela, como aconteceu, colocar em outro lugar, porque não estava na casa, não estava no cômodo, não estava na parte física da casa.
o fenômeno estava acompanhando a médium. Então, onde ela estivesse, aquilo acompanhava. Ela chegou a ficar morando um período com a casa de um médico, né, da época, que tentou explicar a situação, e os fenômenos ocorriam lá. Quando ela retornou para a casa dela, ocorriam da mesma forma. Então, nós vemos que essa jovem, que tinha o nome Filipina, né, era uma pessoa médium de uma capacidade imensa, que se fosse hoje estaria sendo estudada por todos os grandes cientistas. E mais interessante também nesses fenômenos é que nós vimos que foi na época que o espiritismo estava começando, para chamar a atenção. Então, como é que chamou a atenção? Com os efeitos físicos, aquele movimento das mesas girantes, que o pessoal, em festas, vamos dizer assim, sem muita vontade de cair numa real, mais por brincadeira, iam ver aquele fenômeno. E foi assim que foi divulgado o espiritismo no seu princípio. Vamos dizer assim, hoje é mais a parte intelectual, hoje já não se usa mais, não aparece mais essa questão do médio efeito físico, como apareceu com ela. Pode até ter alguns casos mais simples, mas como aparecer com essa jovem, eu creio que não apareça mais, não. Móveis ficar suspensos pela casa, né? Móveis, abrir e fechar de janelas, coisas serem atiradas fora da residência. Então, que capacidade, que manipulação dos fluidos ela tinha para conseguir fazer isso? E como, no caso dos nossos amigos, tinha espíritos auxiliando, como São Luís, como Itamar já falou, eu tenho certeza que, no caso dela, também tinha espíritos encarregados da divulgação da doutrina que estava nascendo, encarregados de auxiliar nesses fenômenos. Porque uma jovem que, pouca idade, entre 12 e 13 anos, ela começou com 11, me parece, com pouca idade, ela não teria capacidade de fazer tanta coisa se não tivesse um auxílio, né, um auxiliar espiritual. Bastava a descrença que tinha sobre ela, né? Como a maioria pensava que ela era uma doente, era isso, era aquilo, que o que se passava com ela seria uma doença. Aí nós vemos no conto Kardec um gênio na área dele, porque ele também falar que aquilo que ocorria não tinha nada de patológico, não era nada do organismo da médium, e mais alerta que poderia sim acontecer algo se fizesse experimentação sem o devido cuidado. Então, ele estava iniciando ali, vamos dizer assim, os primeiros passos dele, e já tinha esse cuidado de saber que o médium poderia, sim, se tivesse muito, vamos dizer assim, muita bagunça, muita brincadeira, não fosse uma coisa séria, poderia comprometer a saúde. Não que mediunidade comprometa a saúde, mas sim o fato de como se dá sequência ao que ocorre, né? Então, o que ele orienta? Que o fenômeno deveria ser tratado com a seriedade devida. Então, nós vemos ali o professor por excelência aparecendo, né? Mostrando como deveria conduzir uma brochura, que pelo menos até agora são dois capítulos dessa revista que ele cita, né? Parece que vai ter o terceiro, ele já mostra aqui o quanto aquilo ali se encaixa com a doutrina, tanto é que ele colocou na Revista Espírita, e vem mostrar a capacidade da média, porque, ao meu ver, algum instante ela estava com média de efeito físico, em outro instante já parecia sonâmbula, respondendo algumas coisas, até de uma época mais distante, talvez uma encarnação passada dela, ou então uma visão que ela teve de outros momentos. Em outros instantes, ela já parecia totalmente estática, como se estivesse em catalepsia. O pessoal dizia que a aparência dela é como quase estivesse morta, e, no entanto, ela realizava muitos fenômenos nesse momento, e algumas vezes, até quando retornava, relembrava um pouco desses fenômenos que ela realizou. Então, havia, sim, uma grande capacidade nessa médium, uma grande capacidade de manipulação, e havia, com certeza, muitos espíritos ali, porque, em determinado momento, ela dizia que sofria com as pancadas, com aquele espírito batedor. Em determinado momento, ela fazia uma bela oração pedindo a todos que se concentrassem, que tivesse silêncio, que auxiliasse com boas vibrações. Em outros momentos, ela, dormindo, pegava objetos de várias pessoas e, de um a um, ela ia dizendo de quem era o proprietário daquele objeto, qual era o objeto.
Então, é uma emancipação da alma que nós vamos só ver lá na frente, em outros capítulos, quando o espírito se desprende do corpo, em determinado momento ele age no ambiente e em outro momento ele praticamente só fica com, vamos dizer assim, os sinais físicos necessários para manter a vida orgânica. E ele afasta totalmente do corpo, é onde outros espíritos atuam, onde ela conseguia atuar sobre a matéria, sobre outras coisas que nós vimos. Quem leu viu o quanto ela fazia, né? O quanto ela era excelente nessa área. E aí também nós vemos a capacidade dela, que não era somente, vamos dizer assim, um tipo de mediunidade. Tinha vários tipos que devia se conjugar entre eles essa capacidade dela, e tinha, com certeza, pela forma que foi conduzida, né, que Kardec chegou a colocar que não devia nada ao que ocorria na América naquele momento, né, que era o caso das irmãs Fox, que acontecia aquilo ali pertinho deles, e não devia, os fenômenos não deviam nada em capacidade e em qualidade. Tanto é que ele colocou em 2 números da revista, me parece, como já disse, que vai ter um 3º número aqui. Então, era uma médium que merecia ser estudada, e embora ele tenha recebido isso aqui anos depois do fato ocorrido, ele foi sagaz em escolher esses principais artigos aqui e colocar, mostrando a capacidade dela. E nós vimos que uma doutrina que ele estava começando, que ele estava iniciando, ele já tinha o cuidado de dizer, olha, isso aqui é para estudo sério, aquele que não estiver imbuído de uma seriedade, não se aprofunde nesses temas, isso aqui é para quem estuda, e quem estuda tem que seguir determinadas normas, e ele era o questionador. Não era só os espíritos falar que ele aceitava, ele questionava, comparava. Então, veio mostrar o quê? Que é um estudioso por excelência, e, é claro, assistido por espíritos de ordem superior, porque a missão dele ele estava cumprindo a contento, e cumpriu a contento, a meu ver. Então, esse era o nosso professor, esse era o nosso Kardec, que nós vemos que não é fácil. Estou mexendo aqui, que o celularzinho está brigando comigo. Não era fácil, naquela época, o que se passava, que era muito mais fácil criticar, dizer que era um embuste, era mais fácil dizer que era uma brincadeira, ou até mesmo má fé da pessoa, né? Nunca que acreditavam que era uma médium séria, que aquilo era um fato real, muito embora não se conhecesse, era fato que conseguiria se provar com um estudo sério, como ele mostrou. Se não era fácil de provar com as leis físicas naturais, mas com os estudos dele, com a forma dele apresentar, ele mostrou que aqueles eram fatos reais, que eram espíritos ali se comunicando de diversas formas. Tem até um momento que ele cita aí a questão do pessoal, disse que aquilo é impossível, essa coisa é impossível de acontecer, já que não era físico, não podia ser. E ele citou o exemplo aí do vento, né? Que o pessoal não sente e é capaz de arrancar até a árvore. Então, como é isso? Né? Algo imaterial, insólito, e consegue derrubar até uma árvore. Imagine o que nós podemos fazer com a manipulação de fluidos, como o Itamar disse, com a devida união do médium com os espíritos e a manipulação dos fluidos. Então, nós vemos, para uma doutrina que estava começando, nós tivemos um excelente, vamos dizer assim, estudioso, que foi buscar em todos os cantos do país e do planeta, tudo que chegou na mão dele, ele analisou criticamente. Tudo que chegou na mão de Kardec, ele soube analisar, soube tirar o melhor e nos mostrar numa revista como essa aqui as capacidades de cada um. E nós estamos falando aqui, essa revista, né, 1852, 53 foi a brochura que ele recebeu dessa revista alemã. E quanto mais ele não produziu nós estamos só no primeiro ano da revista espírita dele, quanto mais ele não produziu e quanto não foi o auxílio dele, vamos dizer assim, que ele recebeu na produção de suas obras. Então, eu creio que foi um despertar. Teve um momento da história que os espíritos, vamos dizer assim, chegou um momento daquela fase que teria que mostrar à humanidade algo novo. Então, até então,
era só o que tínhamos do cristianismo, vamos dizer assim. Ao chegar esse momento de Kardec, ao começar a doutrina espírita, uma nova era se abre para a humanidade. E agora que tantos falam de mudança, de uma evolução do planeta, uma nova era começando, a gente lembra sempre dele, que foi o começo, foi com ele. Teve realmente uma capacidade incrível, e isso a gente vê nesses médios que nós temos aqui na teoria de manifestação física, nessa outra aqui do espírito batedor, e nas comunicações que nós vemos aqui de vários espíritos, nós vemos que foi um momento rico para a humanidade. Pena que, vamos dizer assim, foi num período que nós não tínhamos tanta capacidade de registro como nós temos hoje, né? Porque ficou muito esgotado, Vivaldo. Tempo esgotado. Então, depois a gente Gabi, Tamar. Mas estava tão bom. Cristiana estava envergonhada aí, porque nem sempre a gente vê o cartaz, não, viu? Eu não vi também, não. É porque eu fico com vergonha. Eu vou entrar no meio, então, gente. Vai faltando 1 minuto, eu falo. Falta 1 minuto, tá bom? Beleza. Agora 10 minutinhos aí para eu estava no reloginho aqui do celular, mas me tirei o olho. A gente, eu não posso confiar nisso, não. Eu tenho um despertador. A preguiça da Ananda. Ananda, com a preguiça, com um artigo sobre a preguiça. Achei absurdo esse seu comentário, Cristiana. Enfim. Eu achei bem interessante esse artigo, né? Que a gente vai encontrar material semelhante da parte mais moral lá no Evangelho. E aí ele começa falando, saiu um moço procurando um trabalhador, que ele precisava de alguém para roçar a terra dele. E aí ele viu um moço encostado, ele falou, não, você não quer trabalhar lá? Não, eu pago bem, pá. Aí o moço foi. Aí um segundo viu ali a situação e falou assim, olha, eu estou precisando de trabalho também, será que o senhor não tem um espacinho? Não, tenho, vamos, eu pago do mesmo jeito. Aí chegaram lá, o segundo tacou fogo em tudo e debaixo do sol quente saiu lá com um machadinho arando a terra. O primeiro ficou olhando, aí murmurou umas coisas, fez um trabalho assim meia boca, né? No final do dia, chegou o empregador, pagou bem o segundo, aquilo que eles tinham combinado, e o primeiro ele não pagou nada. Aí o primeiro ficou chateadinho, ficou boladinho. Aí ele falou, não, você não fez nada, você ficou olhando seu amiguinho e minha terra ficou lá com trabalho para fazer, né? E aí a gente pega bastante com os trabalhadores da última hora, né? Que são aqueles que se predispõem ao trabalho. E, ao mesmo tempo, ele vai falar da preguiça. O que é a preguiça? Deixa eu ver aqui de onde eu peguei semelhante. Só um segundinho, gente. A gente vai ter... Não é isso que eu quero. Aqui. No céu o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, segunda parte, capítulo 7. Espíritos endurecidos, nulidade sobre a terra. E aí eu achei bem interessante esse estudo, esse caso, né, do céu e inferno. Oh, gente, desculpa, eu estou com a ideia um pouco desorganizada aqui, é que o meu espírito está querendo partir para a emancipação, desesperadamente, ele está pedindo. E ele vai falar do caso de uma senhora já desencarnada, né, que eles perguntam para ela como que ela tá. Ela diz que não está feliz, mas também não está sofrendo, mas está procurando a paz. E aí, quando eles indagam acerca da vida terrena dela, basicamente ela não fez nada a vida toda. Ela não fez nada. Então, quando ela era jovem, ela não fez nada. Ela gozou da juventude dela. Depois de casada e com filhos, ela também não fez nada. Ela largou a família porque ela não tinha interesse em cultivar aquela família. O marido aborrecia, os filhos cansavam, né? Então, além dela não escolher os empregados, ela ainda largou o marido e os filhos na mão dos empregados que não foram escolhidos. Em decorrência disso, o que ela mais temia era o futuro, mas porque era um espírito totalmente sem perspectiva.
Era um espírito que não deixou nada para trás. E aí ele vai falar que além de você não fazer o bem, aliás, você não fazer o mal não é o suficiente, porque nós precisamos trabalhar. Então, seja empregar o nosso tempo para o bem ao próximo, que é a funcionalidade do espírito, seja empregar para o proveito terreno, né? Então, era uma pessoa que estava no estado de sofrimento, embora ela não usasse essas palavras, porque não tinha sofrimento físico, né? Mas que não podia ter uma paz de espírito, porque não tinha nenhum motivo para ter paz de espírito. Eu achei isso muito interessante. Então, ela sofria pelo fato de não ter feito nada. Falei, poxa, meu sonho é fazer nada. Fiquei chateada com essa informação. Já a cara da Cris, não vou ainda bem que eu já tirei aqui, entendeu? No livro dos Espíritos, deixa eu ver aqui qual passagem, pergunta 574, do capítulo 10. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? E aí os espíritos respondem: há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes, já nesse mundo, o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Aí ele pergunta, né, mais uma vez que lhes fora facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se voltaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Eu fiquei pensando, né, quando eu estava lendo essa parte do livro dos espíritos, eu falei, gente, comparando com estudante, né? A gente adora comparar com estudante também. Então, você tem uma série, uma prova, vamos pegar um vestibular da vida para fazer. Aí você fala, isso é tão chato, amanhã eu estudo. Ah, não, isso é muito chato, isso me aborrece. E aí chega uma hora que o espírito ele desperta para aquela situação, né? Nossa vida, ai, essa tarefa é muito chata, os cuidados com tal coisa são muito chatos, o estudo é muito chato. Mas tem esse momento do despertar, que é inevitável, demore mais ou menos tempo, como a moça lá do céu e do inferno, uma vida anterior não tinha sido diferente, ela também tinha dedicado uma existência anterior à ociosidade, né? Mas chega uma hora que você vê que você está perdendo tempo e você vai correr atrás. E aí eu imagino como que deve ser desesperador para aquele espírito. Porque, nossa, eu tive tantas oportunidades e eu não fiz nada. Quando que eu posso ter uma próxima, né? Preciso recuperar o tempo perdido. E é isso, eu achei bem interessante esse artigo justamente pelo ensinamento que ele propõe, né? Eu vejo que a gente pega muito da revista a parte mediúnica, que é muito interessante e faz sentido, mas que a gente vai deixando um pouquinho a parte moral. Enfim, sobrou tempo, não sobrou Cris. Nem li plaquinha. Sobraram 2 minutos e meio. Pessoal, eu acho que hoje dá para a gente fazer a volta com aqueles que não apresentaram. A gente pode dar 3 minutinhos para cada um, depois voltar 2 minutos para todo mundo, que é legal de você falar um pouquinho depois, né? Se a gente pegar tudo de uma vez, é mais ou menos esse formato que é feito nos outros grupos. Então, a gente vai com 3 minutos aí. Kleber, Gilson, Graça, Lala, Itamar, né? E depois, Itamar falou hoje, Itamar não. Kleber, Gilson, Graça, Lala, eu. Depois a gente volta na mesma ordem para fazer os 2 minutos finais, que eu acho que dá tempo sim, tá bom? Vamos lá, Kleber. Como você prefere? Você prefere que eu te avise 1 minuto? Vocês preferem que eu fale? Falta 1 minuto?
Como é? Vocês preferem que eu avise ou que eu mostre que está faltando 1 minuto? Avisa. Pode ficar à vontade. Vou avisar. Vou falar, então. Bora lá. Posso começar? São 3, né? 3 minutos. Certo. Eu vou ficar, vai dar só para preguiça. Quando eu li esse texto, eu fiquei impressionado. Quando eu li a segunda vez, eu fui tendo uma visão mais aprimorada do que São Luís queria dizer. E me impressionou assim, porque antes ele era bem sintético quando ele fazia as apresentações. Mas aqui não. Ele primeiro pega 2 espíritos, quer dizer, 2 encarnados em situações diferentes, evolutivas, né? E aí ele diz que vai à praça cedo e encontra 2 trabalhadores. E me surpreendeu porque ele disse que eles estavam sentados e de braços cruzados. Que símbolo queria dizer esse sentado de braços cruzados? Alguém que está sentado ou está trabalhando ou está estático, né? Sem fazer nada. Mas de braço cruzado é que a pessoa não está usando as mãos. Os espíritos usam a mente e nós encarnados usamos as mãos. Então, as 2 pessoas que estavam sem trabalho. E a outra coisa que me impressionou ele dizer: que fazes aqui? Aí vai tendo assim uma visão mais desse texto mais enigmática, né? Aí ele vai perguntar o primeiro e ele diz: eu não tenho trabalho. E ele vai dizendo que ele pega o instrumento e vá para o campo dele. E aí ele diz que o campo ele localiza perto de uma colina e tem lá o vento sul. Uma colina, você pode ver que o espírito faz uma ascensão. O nível desses espíritos, eles estavam no nível de um plano mais inferior. E aí ele convida e diz que lá tem um vento sul. O vento sul é um vento austral. Ele traz muito calor. Então, ele está dizendo que ali era um lugar de ascensão, mas também de dificuldade. Que no campo dele ele conseguiria encontrar urzes e vários outros. Só um, e não dá para fazer nada. E aí ele chama, e aí um se levanta e se oferece. Esse que se oferece segue também ele, e quando eles chegam lá, o primeiro, que foi aquele que foi convidado, que aí, no caso, o homem deve ter entendido como um espírito mais trabalhado e que podia dar conta do recado. O outro se ofereceu. Chegando lá, esse que foi convidado se mostrou mais operoso. Ele pegou o campo, limpou o campo, tirou todos os pedregulhos, mostrando que a planta que ali seria plantada, as raízes não teriam os empecilhos, que seriam os empecilhos, as paixões, e que ali eram as virtudes que iriam crescer. O outro não, que era um espírito mais inferior, utilizou apenas do fogo, que não era o braçal dele. E aí me impressiona também o fato de que, quando ele vai falar com o mau trabalhador, ele diz assim: mau trabalhador, meu pão não saciará a tua fome. Então, você vê que esse homem não significa um homem comum. Ou era um espírito elevado, ou era, na simbologia, Deus convidando a um trabalhador. E que o que ele tinha para oferecer das benesses da vida, aquele trabalhador não tinha condição de receber, pelo fato de ter sido omisso e preguiçoso. Final. Gilson, Android Blue. Eu nem sei ver esse nome do Android dele aí. Boa noite, pessoal. Eu vou começar também pela preguiça, até por causa da contextualização aí do Kleber, mas é muito interessante a gente ver, a Ananda colocou muito bem, Kardec nos mostra muito claramente que, e principalmente com o exemplo dessa mulher desencarnada aí, que não aproveitou as encarnações, que para nós não fazermos, não produzirmos o mal, é necessário só a inércia. Só. Se eu não ficar quietinho, eu não produzo mal.
mas também não estou produzindo bem. Mas o bem é uma ação que nós devemos executar. Para nós produzirmos o bem, há necessidade do trabalho, do labor. E a diferença que existe, porque as oportunidades são iguais para todo mundo. E a diferença que existe é o nosso querer. Todo mundo nasce com as mesmas quantidades de neurônios, um pouquinho menos utilizado, né? Mas outros utilizando mais neurônios, mas nós nascemos com as mesmas constituições e com as mesmas oportunidades. O que é que nos diferencia, então? É o querer. Exatamente o labor, o querer, a vontade que nos diferencia. Kardec coloca muito bem nesse texto. E depois eu queria fazer também um comentário mais geral. Eu noto aí, o Vivaldo, por exemplo, ele gosta muito de Kardec, eu também adoro o Vivaldo. Eu acho que Kardec era uma pessoa que estava muito além do tempo. Ele foi um escolhido que ele não se deixou contaminar em nenhuma situação. Todos os fatos que chegavam para ele, que ele buscava a comprovação, ele analisava com muita racionalidade para demonstrar que era uma coisa natural, apesar de ser uma novidade para a época, coisa nova. Já? Cristiano, você está adiantando esse relógio aí. Apesar de mostrar que era coisa nova para a época, eram coisas que estavam assim, não era do conhecimento do domínio público, mas Kardec nunca se deixou contaminar. Ele, toda a vida, todas as situações que apareceram, todas as situações que foram criadas, em todas as situações em que ele estava envolvido em busca de esclarecimentos, em busca de conhecimentos, ele agiu com muita racionalidade. Olha a capacidade desse espírito. Com poucos de nós conseguem, na nossa vida cotidiana, que não tem a dimensão da obra que Kardec fez, na nossa produção, da nossa história pessoal, quantas vezes nós nos contaminamos pela emoção, pelo ambiente, e muitas vezes pelos nossos vícios, e agimos com emoção no momento da necessidade de sermos racionais. Cada dia admiro mais Kardec. Eu não conhecia as revistas espíritas, estou apaixonado agora, viu? Graça agora, né? Graça. Me parece que todo mundo se debruçou um pouco mais sobre a questão da preguiça, não é? E eu passei a tarde olhando, eu até me perco às vezes, que eu começo a ver uma coisa, aí em vez de focar ali, eu vou embora. Aí eu comecei a ver sobre a preguiça na Gênese. Eu lembrava dessa passagem também que falava sobre isso, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, capítulo 19 e 20. E aí eu fiquei pensando, por que, né, que tem tanta informação? Porque tem muita coisa, né, muita informação sobre a preguiça. E o que, resumindo isso, né, por que é algo tão feio, é algo tão forte, tão desprezível a preguiça? Porque nós somos criados, nos foi dado por Deus força, inteligência, livre-arbítrio, tudo isso para a gente viver e que a gente usasse todos os dons que Ele nos deu para a gente fazer o bem para os outros e para nós mesmos também, porque eu penso que eu só dou conta de fazer o bem, de trabalhar para o outro, se eu também estiver trabalhando para o meu crescimento. Não ter preguiça de estudar, não ter preguiça de procurar saber, de me formar, de me atualizar. Então, é muito interessante. Então, no capítulo 19, a gente tem aqui, que foi a indicação da própria revista, né?
a parábola da figueira, que acho que todo mundo conhece essa parábola, né? De que numa viagem, né, que Jesus e os apóstolos passam, aí vem uma figueira e Jesus vai procurar figos, mas não acha nada, e então que ele amaldiçoa, achei forte isso, que eu não imagino Cristo amaldiçoando, eu acho que isso é figurativo, a figueira e ela seca. Então, eu penso que é como a pessoa, claro que isso aqui é uma parábola e ele usava isso sempre, muitas parábolas para explicar as coisas. Então, o que eu vejo? Uma pessoa que veio, que ganhou a vida, que veio ter essa experiência de encarnar, de estar aqui, tendo várias oportunidades de crescer, de dar frutos, de fazer o bem, né? A gente está aqui, o maior bem que a gente pode fazer é a caridade. Tanta coisa que a gente tem para fazer, e se a gente não faz, a gente seca. Tem gente até que diz assim, fulano é seca ou é seco, não é? Como se fosse uma pessoa seca. Então, é uma pessoa que não desabrocha, é uma pessoa que não pensa no outro e que vive uma vida mesquinha, fechada. Então, é uma preguiça de viver, é uma preguiça de se comunicar, de fazer o bem. E lá no capítulo 20, ele continua também, que já foi o que a Ananda falou, os trabalhadores de última hora. E aqui também é interessante, ele dá assim um pouco, tem aqui nas instruções dos espíritos, é o espírito Henry Jaime, e tem umas coisas aqui interessantes. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do senhor que o devia empregar. E que esse atraso não seja o fruto da sua preguiça ou da má vontade. Então, é muita questão de má vontade mesmo. Agora, o que eu achei interessante também nesse capítulo, eu até conhecia, só um minutinho. Claro. Só um minutinho. Porque aí diz aqui, ó, bons espíritos, meus amados, sois todos vós obreiros da última hora. Nós somos esses obreiros. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho no alvorecer e não terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fosse chamados, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Pronto, então eu paro aí, porque realmente tem muita coisa sobre isso e meu tempo acabou. Fala, tudo bem? Você? Oi. Boa noite, todo mundo, e desculpa o atraso, viu? Bom, eu vou, como Kleber, né? Vou focar logo primeiro na preguiça, né? Deixar a preguiça de lado. Mas assim, gente, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem essa passagem dos trabalhadores da última hora. E eu faço uma simbologia, né? Ele vai descrever lá a primeira hora, aí vai lá no meio, né? Tipo assim, a primeira hora logo cedinho, no meio o quê? Entre 10 horas, meio-dia. E a última hora seria o quê? Já no finalzinho da tarde, no finalzinho do serviço. Então, assim, quem seriam esses trabalhadores da primeira hora? Eu penso, eu interpreto assim, os trabalhadores da primeira hora seriam exatamente os cristãos lá atrás, né? Que tinha um conhecimento ainda pequeno, né? Mas eram convidados a refletir, a trabalhar, enfim, mas não davam tanto de si, né? Aí, o que acontece com os trabalhadores da última hora? Que eu imagino que... Quem são os trabalhadores da última hora? Somos nós. Ah, mas aí, no final do trabalho, do dia, os da primeira hora questionou, mas como, com o dono da gleba, né? Como que nós estávamos aqui desde cedo e, no entanto, eles ganharam mais que nós, e eles estavam sentados lá na praça e foi de última hora que eles foram. Tá, mas acontece que os da última hora demonstraram o quê? O afinco no trabalho, né? O interesse. Olha, eu não estava fazendo nada, mas tem trabalho, tem convite,
né? Talvez eles não soubessem desse trabalho, desse fazendeiro, enfim, mas eles foram lá, arregaçaram as mangas e demonstraram o quê? Trabalho, os frutos. Então, assim, o que é, né, uma vida corpórea diante de uma fase existencial, né? O que é que significa isso? Se a gente for medir, a vida corpórea é muito perene, muito rápido, né? Mas a nossa existência, e diga-se de passagem, ela é evolutiva, ela significa muito, né? Significa muito, porque a nossa existência, e nesse sentido evolutivo, a gente tem que crescer, a gente tende a crescer. E quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente batalha, estou terminando, Cristiana, e quanto mais a gente batalha, quanto mais a gente se dedica, mais a gente evolui. Enquanto que a preguiça, ela vai em contramão, né, o sentido oposto de tudo isso. Então é isso, vamos arregaçar as mangas e trabalhar cada vez mais e estudar. Eita, gente, eu sou ruim presidente interromper os outros. Por mim, vocês falaram horas aí, que eu achei ótimo. Vou marcar o meu tempo aqui. Eu sempre gostei muito. Eu acho que assim, toda a codificação, o aspecto racional, o aspecto filosófico, o aspecto científico filosófico, ele vem para despertar na gente o nosso crescimento moral. Por isso, a Tamara até falou da questão de São Luís, por isso sempre me chama muita atenção as dissertações morais. E me chamou a atenção desde as primeiras, quando eu comecei a conhecer a Revista Espírita, a questão de São Luís, porque eu fiquei muito em dúvida, né? E aí Tamar lembrou de uma coisa que eu já até tinha esquecido, foi acho que na primeira artigo, que sempre esses das dissertações morais eu que apresentar, porque eu gosto muito dele. Aí era a questão de São Luís. No primeiro artigo que eu fui apresentar sobre uma dissertação moral de São Luís, eu fui procurar quem foi São Luís, né? Porque São Luís eu sabia que tinha sido um rei, e eu ficava pensando, mas um rei, né? Um rei teve uma vida... Como foi a vida de um rei? O rei tinha as conquistas, tinha as guerras, tinha aquela coisa toda. Quem que foi São Luís na codificação? E aí eu encontrei em algumas revistas espíritas uma coisa em que São Luís não foi só mais um espírito da codificação. São Luís teve um papel muito importante junto à sociedade parisiense, que foi o berço ali da codificação. Lá na revista de 1861, de fevereiro de 1861, tem um artigo, que foi o primeiro onde eu encontrei falando isso, fala assim, Kardec falando, né, uma conclusão dele lá, ele fala, no final do ano, ele fazendo um discurso, ele fala assim, agradecemos sobretudo a São Luís, nosso presidente espiritual, cuja proteção à sociedade que tomou sob seu patrocínio foi evidente, e que assim esperamos terá a boa vontade de continuá-la. E em outros artigos, nesse mesmo artigo tem uma nota falando da história da vida de São Luís. E, na verdade, se a gente for pensar, a encarnação dele como Luís IX, né? Luís IX, rei da França, ele desencarnou em 1270, né? Então, nesse período aí, eu acho que foi tido como um rei justo, um rei de um profundo, que imprimia um profundo respeito, né? E fala que ele sempre teve esse aspecto enquanto encarnado. Mas isso em 1270 ele desencarnou. E aí, em outra revista espírita, em 1864, volta a falar das comunicações dadas na sociedade. E aí, num comentário, Kardec novamente diz: ajudado por vosso chefe espiritual, São Luís. Aí ele fala, um espírito comunicando, fala que foi ajudado pelo chefe espiritual, São Luís, que ele, com essa ajuda ele pôde vir trazer os ensinamentos. E assim sucessivamente, tem diversos artigos em que reafirma esse papel de São Luís. Eu fiquei um pouco curiosa com relação ao papel de São Luís na codificação. E meu tempo acabou, tinha mais coisas para falar, mas não posso, porque está gritando aqui, né? Mas, assim, só para fechar, a questão das dissertações morais, eu acho muito importante, sabe, gente? Quando a gente fala, em especial da preguiça, São Luís vem falar da inveja, do orgulho, da preguiça, são uma série de dissertações. A preguiça, ela seria aquela inércia, né? Ela não é algo, ela não é tida pela doutrina como um pecado. Na verdade, a preguiça é um estágio evolutivo nosso ainda, né?
aquele estágio de não ação nosso ainda. Ele faz parte do nosso crescimento, né? Do nosso aprendizado. À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai percebendo por que a lei do trabalho é assim. Eu já estou terminando disso. Porque a lei do trabalho é a segunda lei lá, logo depois da adoração. Por que veio Kardec trouxe a lei do trabalho? Porque é o nosso sinal da nossa evolução. Então, quando faltar os minutinhos, eu termino, porque o Justo não deixou agora. Eu vou pôr ele para controlar o tempo, que ele é melhor do que eu. Agora dá para faltar, acho que 2 minutinhos para cada um aí, começando da ordem das apresentações aí, Itamar, Vivaldo, Ananda, e depois a gente, tá bom? Beleza. O comentário de Gilson realmente é isso mesmo, meu amigo. Estudar a Revista Espírita é apaixonante. Eu, depois de 40 anos de espiritismo, eu descobri que eu não sabia o espiritismo, eu não conhecia, porque não estudar a Revista Espírita a gente não conhece. Conhece parcialmente, conhece um pouco, mas entender, né, o mecanismo pelo qual foi construído, foi elaborado o espiritismo, e entendermos tanta coisa fantástica e maravilhosa que está aí dentro. E olha que está lá no livro dos médiuns, no capítulo do método, Kardec já disse. Primeiro estuda, né, o livro dos espíritos. Não, primeiro o que é o espiritismo, segundo o livro dos espíritos, terceiro o livro dos médiuns e quarto a Revista Espírita. E a gente não faz isso, não fez isso e não faz. E aí a gente perceber várias nuances, né, que ele utiliza, trazendo as cartas. Olha aí, a relação normalmente de um artigo com outro, como o Vivaldo colocou, traz um espírito batedor. O espírito batedor é o quê? Manifestações físicas. Mas aí ele insere manifestação inteligente, que é o artigo que a Ananda apresentou, né? Trazendo o quê? O lado moral, essas dissertações morais. Então, isso realmente é muito interessante e fica claro para a gente em relação a essa teoria das manifestações físicas, que mesmo tendo um bocado de tempo de estudo, a gente conhece pouco sobre a combinação fluídica que os espíritos fazem para promover os fenômenos de efeito físicos e também os fenômenos de efeito inteligentes. Eu acho que, apesar disso tudo, a gente conhece muito pouco de mediunidade. E aí me permite eu discordar de Kardec, quando ele fala sobre simpatia e antipatia entre médiuns e espíritos que são responsáveis pela promoção dos fenômenos. Eu acho que nada a ver. Acabou o tempo, ó. Ela está danada hoje, viu, Gilson? Mas é assim, a pessoa vai e discorda de Kardec e a gente acaba o tempo. Eu quero só para ela que ela não cumpriu o tempo. Só ela que não cumpriu o tempo, Tamar. Ai, gente. Não, a Graça também não cumpriu, não. Nós duas. Próximo aí. Eu falo de você. Então, eu vou começar defendendo Titio Kardec. Eu acho que quando ele falou simpatia e antipatia, seria simpatia e antipatia fluídica entre o médium e o espírito. Não é essa simpatia nossa. Eu fico pensando aqui, sobre a questão, quando a parte moral, como nós vimos aí, trabalhadores de última hora, se somos todos nós, que será desses trabalhadores quando terminar essa última hora, que, ao meu ver, já está nos 58 minutos e alguma coisa, está faltando poucos segundos para terminar a última hora. Que será desses trabalhadores que foram maus trabalhadores, não cumpriram bem a tarefa? Isso aí que eu fico pensando, que nesse momento que tantos falam em transição, a gente ainda vê tanta coisinha não digna de nota, que em 2021 não era mais para o ser humano encarnado no planeta, não era mais para estar ocorrendo. Então, essa parte moral, como a Nanda colocou aí, foi o tema da maioria aí, falando dessa dissertação, essa parte moral, eu acho que é o que pega mais. Eu vou até parar por aqui, o que sobrar a gente deixa com Cristina de tempo para ela falar mais do nosso irmão São Luís, que eu gostei. Até mais. Deixa eu ver aqui que eu pontuo. Eu nunca tinha parado para pensar na questão do trabalho mediúnico na casa espírita pela sua perspectiva, Itamar. Porque, de fato, a impressão que eu tenho é que a gente se coloca muito como
o agente da transformação moral, ou pelo menos aquele que vai levar paz para o espírito. E sendo que em nenhum momento Kardec fala isso, não foi uma coisa assim que me deu um estalo bem interessante. Já em relação às antipatias e simpatias, eu tenho uma opinião, mas eu vou amadurecer ela antes. Mas, de qualquer forma, eu acho que tanto um quanto o outro faz com que a gente crie uma afinidade em relação àquele indivíduo que a gente se aproxima, né? Seja a antipatia, seja simpatia, porque eu tenho já uma afinidade natural, seja antipatia, porque eu coloco um pensamento monocíclico em relação àquilo. Então, talvez seja fácil manter essa relação. Obviamente, se aquele outro tiver também uma condição para isso, né? Aí entra a questão da... Desculpa, Vivaldo, eu esqueci o termo que usou, mas eu achei questão magnética fluídica. E é isso. Em questão da preguiça, é bem interessante. Eu acho que é lá no Evangelho, não lembro qual dos livros, que ele vem falar tudo isso que todo mundo disse, né? Deixa eu usar meu tempo agora, que eu não usei lá antes. Que ele vai falar justamente isso, que não adianta você só não deixar o orgulho brotar, né? Você precisa plantar o contrário daquilo. Então, o contrário do mal é o bem. Então, eu preciso cultivar o bem. Eu preciso desenvolver as minhas virtudes e não só ignorar os meus vícios. Eu acho isso bem pertinente. E é isso. Já tô... Linha do tempo, Kleber. Eu fiz uma pesquisa também sobre São Luís, né? Fiquei bem curioso. E depois que ele desencarnou, na França se tem o costume de dizer que bons tempos eram os tempos do São Luís, que ele foi logo depois canonizado, né? E é bem interessante a maneira, apesar dele também ter participado das guerras lá que iriam das cruzadas, ele fez 2 cruzadas, e na última ele desencarnou, não foi isso? Ele era um homem justo e ele também fez várias coisas importantes no sentido da justiça, né? Ele era considerado um modelo de príncipe. Era considerado entre os reis e príncipes, príncipe, eles queriam dizer reis, né? Como um modelo de príncipe, porque todos os outros reis tinham um histórico e um nível evolutivo muito comprometidos, e ele não. Ele foi também muito vinculado à Igreja Católica, e por essa vinculação profunda na Igreja do Conhecimento do Catolicismo, ele se envolveu com essa de defender os locais santos que existia lá no norte, que foi um grande desastre, mas pessoalmente era um grande homem e trazendo uma mensagem, e era amado pelo povo, muito respeitado pelo povo. Vamos para a Graça. Eu só quero fazer assim, acho que vai ser rapidinho, sobre o questionamento de Itamar, da questão da antipatia e da simpatia. Eu não li nada sobre isso, não, mas eu fiquei pensando assim, quem são os espíritos? Os espíritos somos nós amanhã, quando desencarnarmos. Aí eu vou concordar com o Vivaldo. Nós nos aproximamos, nós temos mais facilidade para nos relacionar com pessoas afins, pessoas que sejam semelhantes a nós. Então, pode-se chamar isso de simpatia, não é isso? O espírito é alguém que esteve aqui, do jeito que ele era, ele foi para lá. Aí, se ele volta para cá, ele vai se afinar com alguém que tem a ver com ele. Eu acho que isso não é nem assim, porque a gente sabe que a questão moral, às vezes, isso não implica, mas
eu penso que é assim, que essa aproximação tem a ver, sim, você vai ser por simpatia, entre aspas. Ah, uma coisa só, para perguntar falando sobre o São Luís. Eu também fui pesquisar São Luís, quando eu, na primeira apresentação que eu fiz, que foi sobre orgulho. Tanto eu fui pesquisar sobre ele, também como a médium, a irmã Cide Fu, e eu achei interessante que ele trabalhou, vamos dizer assim, com ela durante muito tempo, desde ela muito jovenzinha, e era com ela que ele enviava, né, as cartas, que tinha essas tais cartas, essas mensagens. Agora, é uma coisa que eu não sei se foi equívoco meu, queria isso eu perguntar para vocês, dessa pesquisa de São Luís. Eu tive a impressão que eu li em algum lugar que ele foi o revisor do livro, oh meu Deus, do livro, como é que some o nome? O livro dos Espíritos. Se alguém já leu sobre isso, que ele foi o revisor e tendo como médium a irmã Cide Fu. Eu fiquei com essa dúvida. Vamos lá, né, gente? Eu não tenho conhecimento disso, mas vamos para... Quem é o próximo? É o rapaz que reclama do horário. Vou marcar bem direitinho para você, Sr. Android, pode falar. Pois não, patroa. Mas vamos lá. Itamar, você me permita também discordar de você e defender o nosso amigo lá. Mas eu vou só te dar um exemplo, vou só tentar ilustrar essa dificuldade, essa antipatia que o Kardec colocou. Todo mundo que falou a respeito disso, a Graça falou, o Vivaldo falou, as colocações são muito coerentes. Mas eu vou te dar só um exemplo. Você conhece o anil em pedra, não conhece, Tamar? Aquela pedrinha. Se eu quiser transformar uma água em azul, qual que é mais fácil? Eu pegar e pingar uma tinta, a água e a tinta, ou a água ter que passar no anil para tirar o azul dela? Essa vibração, essa energia que esses espíritos, esse ectoplasma que o espírito fornece para os fenômenos mediúnicos, se tiver afinidade o espírito comunicante com o médium, vai ser muito mais fácil. É como se fosse pingar uma gota de água e uma gota de tinta azul. Quando não tem afinidade, o que o espírito vai ter que fazer? Ficar passando a água naquela pedrinha para conseguir tirar alguma coisa. É muito mais difícil. Na minha visão, essa é a dificuldade que Kardec colocou. Por isso, eu discordo do senhor Itamar Muritiba e eu ainda fico com o Kardec. Usou o tempo só para discordar e faltou 30 segundos, sobrou para lá. Sou eu? Bom, eu nem concordo e nem discordo de Itamar. Eu quero entender, porque lendo o texto, eu não entendi como um fator determinante que Kardec coloca, né? Nem como padrão ou regra. Entendi que em alguns casos de manifestação física, muitas vezes, pode acontecer ou não, dependendo da antipatia e empatia com o espírito, né? Mas, enfim, eu sei que o grande elo aí para acontecer essas manifestações físicas continua sendo e será sempre o perispírito, que vai intermediar isso aí para que isso aconteça, né? E com relação ao espírito batedor, eu achei extremamente interessante uma passagem, aliás, duas passagens. Uma que ela sabe exatamente, e olha que naquela época a comunicação era grotesca ainda, eram os primeiros passos, mas ela sabia em determinado momento, a garota, a jovem, né, exatamente o período em que ela ia ficar surda,
né? Ela ia ter esse entravezinho, ela não ia ouvir, e mesmo assim ela estava interagindo. E um outro momento que eu achei extremamente emocionante é quando ela, em êxtase, e aí eu não sei se desdobrou ou foi êxtase mesmo, Vivaldo pode até esclarecer depois, é quando ela vivencia, presencia e vê o momento do Calvário. E nesse momento o espírito que é muito, né, que é batedor, que faz arranhões, barulhos e tal, ele silencia e respeita esse momento. Então, achei extremamente interessante aí essa passagem do espírito batedor. É isso. Marcar aqui direitinho, peraí, deixa eu ver meu relógio, para ninguém falar mal de mim mais. Acho que tinha muita coisa para comentar hoje, mas... tem só uma coisa a respeito de São Luís também que eu achei muito interessante, porque foi um dos estudos, quando a gente estava estudando no grupo dos jovens, a Ananda sabe disso, que deu mais problema na introdução do Livro dos Espíritos. Quando os espíritos, outros espíritos utilizam o nome, né, e vão dar comunicação. E exatamente um exemplo desse que eu esqueci de levar lá na época, que tem aqui na Revista Espírita 1865, um espírito que vem dar orientações, e ele fala assim, que vocês podem me conhecer. Pergunto qual é o nome dele. Fala, eu sou um dos espíritos que podem ser nominados como São Luís. Então, São Luís era o presidente da sociedade espírita, mas ele fala assim, quando me evocardes especialmente, dai-me-ei conhecer. Mas, se vier vos instruir, como no passado, não reconhecereis em mim, senão um dos espíritos da ordem de São Luís. Eu me instruí, instruindo a outros, e aqui faço o mesmo. Apenas vos direi que faço parte dessa categoria de espíritos que designais pelo nome genérico de São Luís. Então, quando a gente vê a codificação, e a gente vê lá na introdução dos espíritos, quando ele fala que espíritos ali de uma mesma categoria vêm e dão aquelas comunicações e às vezes assinam o nome ali, a gente fica assim, mas por quê? Né? Como que é isso? E aqui mesmo São Luís, esse espírito teve esse papel importantíssimo na codificação, que eu não sei lhe dizer, graças realmente isso que você perguntou, mas a gente pode pesquisar. Ele também tem um processo assim, a gente percebe a evolução do espírito, os espíritos estão de categorias ali, né? E isso é bem interessante. Eu tenho 14 segundos, e realmente, Tamara, eu concordo com a colocação que Vivaldo disse. Eu acho que é mais essa afinidade espiritual mesmo, né? De fluídica, né? Espiritual. Gostei da explicação de Gil, se eu não posso mais falar, porque o tempo já foi. E é 21h30, gente, que coisa chata. Absurda, podia ter mais tempo. Permite um minutinho só, inclusive para explicar que a gente deve levar para o Zap essa discussão. Os outros grupos a gente tem feito isso. Esse grupo a gente está utilizando pouco o Zap. Eu acho que é um assunto. A gente vai ter discussões. Não vamos concordar sempre, não, gente. Cristiana estudou no grupo 1 e tinha discussão ferrenha mesmo, entendeu? Isso aí. Kardec, na introdução, disse o quê? Isso aqui vai ser objeto de discussão e não de disputas. A gente não está disputando quem está certo nem está errado, é discussão. E aí, eu vou ler só aqui o texto. Lala leu e não completou. Me permite eu completar. A simpatia ou antipatia que pode existir entre médium e os espíritos que se ocupam desses fatos materiais explica que nem todos são aptos a provocá-los. Aí, né, ele coloca como condicionante. E as obsessões? Quando tem um espírito que está obsidiando o médium que promove efeito físico. Tem simpatia ali? Não tem. Então, vamos levar isso para o Zap. Essa discussão acho que é interessante. Muito interessante para a gente ver. O Gilson trouxe uma informação interessante. Vivaldo, Cristiana trouxe um viés, né, do lado diferente. Eu acho que vamos levar isso para o Zap para a gente dar uma motivada nesse grupo do Zap. Vai ter que ser com a palavra, já encerra aí, amigo. Já colocou a pimenta, como eu disse, ele adora falar que vou colocar a pimenta. Uma pimentinha. A gente sempre coloca a pimenta justamente para a gente motivar, né? Para a gente trazer. Isso faz com que a gente pesquise, com que a gente estude. Aí a gente vai lá para fazer as nossas argumentações, a gente vai no Kardecpédia, né? E aí bota o assunto, aí a gente vai encontrar. Agora, o que é que a gente pede?
como a gente está estudando Kardec, não vamos trazer outras pessoas fora de Kardec, porque a gente quer esmiuçar e encontrar isso onde Kardec defendeu. Nada contra ninguém, é só para isso. Muito bem. Nós ficamos felizes porque o nosso irmão João de Baixa Grande já está bem recuperado, com possibilidade de alta, e mais outras pessoas, e aí a gente percebe, né, o quão importante são as nossas orações, emissões de vibrações, de energias para todas essas pessoas. Então vamos pedir a Jesus que possa abençoar todos esses irmãos e irmãs que estão enfrentando essa pandemia terrível. Vamos pedir também para abençoar os nossos dirigentes, do presidente da República, aos governadores, prefeitos, para que assumam as suas responsabilidades a quais lhe foram confiadas, para que tome as decisões acertadas, a nível de diminuir os impactos, né, físicos, emocionais, econômicos em toda a sociedade brasileira. Então, vamos cada um fazer uma pequena oração silenciosa. E assim, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, continua nos facultando esse entusiasmo de aprendermos cada vez mais essa doutrina maravilhosa que tanto amamos. Dai-nos a tua paz hoje e sempre.